Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Tempo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para abordar um assunto bem interessante e que vai mexer conosco um pouco, mas vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos cada inscrito deste canal, venha abençoar suas vidas, fortalecê-los, dando a orientação no seu dia a dia e que por meio deles o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus, eu te peço. Derrama da tua bênção, livra-os do mal, guarda em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vocês em nome de Jesus. Querido, eu já quero desde já conversar com você, dá um like nesse canal e se inscreva nesse vídeo, compartilha em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá então, querido, vamos ler uma palavra antes de tudo aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 e 14, que nos fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Embora aqui o contexto está dizendo que a igreja estava passando um processo de perseguição muito grande. E muitos cristãos perderam a vida por amor à sua fé, pelo processo de exercer a sua fé. E Paulo ensinava-os, orientava-os a não perder a esperança. Então, o que vamos abordar hoje? Vamos falar hoje de um assunto sobre depressão após o luto, né? Que é uma das áreas que ataca muito, tem afetado muita gente, ainda mais após esta pandemia que nós passamos, né? Perdemos bastante pessoas conhecidas, foram uma batalha espiritual, física muito grande, mas Deus tem sustentado, e até hoje, aqueles que trazem em si um pesar muito grande em seu coração. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então o apóstolo Paulo, ele já nos fala, para que nós possamos nos posicionar, nós possamos não ser ignorantes. Ignorante por quê? O que a Bíblia nos apresenta sobre isso? Eu vou ler alguma palavra aqui para você em Eclesiástico, capítulo 38, né? Que ele nos fala assim, capítulo 38, versículo 16: meu filho, derrame lágrima pelo morto, faça luto como alguém que sofre profundamente. Depois enterre o cadáver segundo o costume e não deixe de honrar o túmulo dele. Chore amargamente, bata no peito e observe o luto proporcional à dignidade do morto. Durante um dia, dois, né, para evitar comentários do povo. E depois console a tua tristeza, porque a tristeza leva para a morte, e qualquer aflição do coração consome a força. Na desgraça, a tristeza permanece. É uma vida triste, é insuportável. Uma vida triste é insuportável. Não entregue o seu coração à tristeza, mas afaste pensando no fim que você terá também. Não se esqueça da morte, né? Não há retorno. Sua tristeza em nada servirá ao morto e você acabará se prejudicando. Lembra-se, a sorte dele também será sua. Eu ontem e você hoje. Quando o morto repousa, né? Vamos ver, pare de pensar nele. Console o coração, porque o espírito dele já partiu. Olha que coisa interessante, a Bíblia nos fala, estou utilizando aqui a Bíblia Católica, a tradução da edição pastoral, bem interessante, que o Eclesiástico apresenta as pessoas referente à morte. Temos que aprender a entender sobre essa questão. Depressão pós-luto, não é fácil lidar com essa situação. Então, primeira coisa que nós temos que ter à mente a perca de um ente querido é terrível e nós precisamos aprender a lidar com isso. Primeira coisa, Paulo fala, nós não sejamos ignorantes. Temos que entender que a morte vem para todos, o acaso vem para todos, né? Aprove Deus dar a você a oportunidade de vida, mas ao teu ente querido, né, Deus resolveu dar a oportunidade de ele ser levado. Não é fácil, é triste, mas a Bíblia diz, né, não chore, não derrame lágrima. Faça isso 2 ou 3 vezes, mas cumpra o teu papel. Por que a Bíblia insiste, porque Eclesiástico nos insiste em falar isso? Viva o luto,
porém com tempo determinado. Viva o luto com tempo determinado. Chega aquele tempo, cumpra ali tua missão. Mas ele fala o versículo 16 e o versículo 18: meu filho, derrame lágrima pelo morto, faça luto como alguém que sofre profundamente. Depois enterre o cadáver segundo o costume e não deixe de honrar o túmulo, não deixe de honrar. Chore amargamente, bata no peito e observe o luto proporcional à dignidade do morto durante 1 ou 2 dias, para evitar comentário do povo. Depois console a sua tristeza. Então a Bíblia manda consolar, a Bíblia manda você ser forte. A Bíblia manda você entender a realidade do luto. Vem para todos, ninguém está isento. Todos nós sofremos, todos nós houve perca nessa pandemia e depois disso outras percas acontecem. Todos nós passamos por esse processo do luto. E muitas vezes a tendência da depressão, esse inimigo invisível, ele surge para nos abalar, para nos magoar, para nos jogar por terra. É um mal incotido que nós não conseguimos nos defender nele, a não ser se nós lutarmos com perseverança, procurar apoio, ajuda, de pessoas que estão à altura para nos auxiliar, a nos levantar. Então, e nós temos que ser fortes. Uma das coisas que me chama a atenção, que nós não podemos, olha que coisa interessante, não dê o teu vigor à tristeza do luto. Não dê o teu vigor à tristeza do luto. Como diz o versículo 20, olha que coisa interessante, 18, versículo 20. Porque a tristeza leva para a morte, e qualquer aflição do coração consome a força. Na desgraça, a tristeza permanece. A tristeza permanece. É uma vida triste, é insuportável. Não entregue o seu coração à tristeza, mas afaste o pensamento, no fim que você terá. Então afasta o pensamento, esforça-se em afastar o pensamento, não fica focalizado nessa situação. Então não entregue o teu vigor, não entregue toda a tua força, não entregue a tua alegria, somente na situação que você passou, no problema que você passou. Outros estão enfrentando os mesmos problemas que você. Então não se dê a tua força ao momento do luto. Chore, cumpra sim os teus deveres, viva o teu luto, mas com tempo determinado. Mas ao passar de 2, 3 dias, segundo a Bíblia nos diz, na pastoral nos diz, você precisa levantar a sua cabeça. No Antigo Testamento eles faziam luto até 30 dias, chorando, lamentando-se, por 30 dias, 40 dias. Depois eles se levantavam, eles seguiam a sua caminhada. Temos que entender isso aí. E uma das coisas que me chama a atenção, do versículo 20 ao 22, não interrompa a tua vida. Olha que coisa interessante, o versículo 20 e versículo 22, por assim dizer. Não entregue o seu coração à tristeza, mas afasta-se pensando no fim que você terá também. Não se esqueça da morte, não há retorno. Sua tristeza em nada servirá ao morto e você acabará se prejudicando. Olha que coisa interessante. Então procura viver uma nova vida, uma nova história. Não interrompa a tua vida pelo morto. Ele está morto. De nada essa pessoa pode fazer para você. Paulo nos diz que após a morte segue-se o juízo. E não adianta procurar meios de comunicação com os mortos, porque a Bíblia condena toda atividade de comunicação com os mortos. Isso a Bíblia não aprova. Simplesmente a Bíblia nos diz: viva a tua vida. Viva o teu momento, viva essa nova história. A vida para você continua. Para tal pessoa, a vida encerrou. E após isso, segue-se o juízo. Então, para nós hoje, a Bíblia nos ensina o quê? O que a Bíblia pastoral nos diz? Viva uma vida de novidade. Começa a escrever uma nova história na tua vida. Porque o teu companheiro, o teu amigo, a pessoa que você tanto amou, foi embora. De nada vai poder fazer por você. Olha que coisa interessante, diz o versículo 22 a seguir, que já li até o 23. Lembre-se,
a sorte dele será também a sua. Eu ontem e você hoje. Quando o morto repousa, pare de pensar nele, console-se, porque o espírito dele já partiu. O que o escritor está dizendo? Né? Olha que coisa interessante. Eu ontem e você hoje. Ontem ele faleceu. Hoje é você. Ontem um parente meu faleceu, mas hoje é eu. Não se esqueça que amanhã pode ser o teu dia. Não se esteja atento no que a Bíblia diz. Então procura viver uma novidade de vida, uma nova história que Deus tem para você. Ele deixa bem claro, console o coração, porque o espírito dele já partiu. Então a Bíblia dá a nós ênfase de como lidar com o luto. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Primeiro, levanta-se e entenda que a situação vem para todos. Deus sabe todas as coisas, há coisas que nós não compreendemos. Então levanta-se, começa a animar-se, abre a janela, né, da tua casa, sai um pouco, começa a querer sair com os amigos, liga para os parentes mais próximos, vai ter diálogo com as pessoas mais próximas. Claro que alguns também vão estar tristes pelo fato ocorrido, mas tome ânimo, procura a esquecer-se, esquecer não vai, mas procura a viver o teu momento. E eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai mudar a tua história. E Paulo diz, não seja ignorante acerca daqueles que já dormem. Porque assim como eles dormem no Senhor, aqueles que já dormiram no Senhor, Deus tornará a trazer com ele. Depois nós, você que está em Cristo, você vai ser ressuscitado, você terá um corpo transformado. Precisamos entender que o acaso, a sorte e o acaso vêm para todos. Assim como a doença, assim como as coisas boas, as coisas ruins, vêm para todos. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar ruim. Eu tenho que aprender a me adaptar com situações para poder sobreviver em um mundo de guerra. Então viva a tua vida, não pare de viver. Continua a administrar a tua família, continua a cuidar dos teus projetos, continua a escrever uma nova história. Libere o morto, deixa ele ir, ele já foi. Não queira viver a vida dele agora, não queira lamentar-se. O que você pôde fazer por ele, você fez em vida. Após a morte, nada você pode fazer. Aí é uma questão dele com Deus. Agora, quanto a você, viva a tua vida. Viva a tua vida. Olha que coisa interessante. Eu achei interessante essa palavra em Eclesiástico, né? Quando o morto repousa, pare de pensar nele. Olha, pare de pensar nele. Console-se, porque o espírito dele já foi. Então o que ele está dizendo? Pare de focalizar. Não queira montar um santuário para o morto dentro da tua vida. Permita que Deus faça morada no teu coração. Não a tristeza, não a depressão. Chame o Espírito Santo para fortalecer o teu coração. Chame o Espírito Santo para dentro de você. Chame a presença de Deus para dentro de você, para que você possa entender que em Cristo você pode todas as coisas. Amém, querido? Apenas uma pincelada da pincelada. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos. Eu sei, Pai, que não é fácil quando nós enfrentamos o luto, Deus. Perdemos pessoas amadas, ainda mais que passamos esta pandemia, Deus. E muitas pessoas, Pai, até hoje carregam a tristeza no coração, a dor no coração e não conseguem se levantar. Meu Deus, mas que a Tua palavra, Senhor, venha a ser, ó Deus, o centro de fortalecimento no coração dos Teus filhos. E eu quero repreender, Senhor, toda a retaliação, ó Pai, toda a opressão na mente, toda a angústia. Que esse irmão, que esta irmã, que esse jovem se levante, Senhor. E olhe, Deus, que existem novos horizontes a traçar, existem caminhos novos, ó Deus, a ir. Deus, eles não podem interromper a sua vida, Senhor. Agora eles precisam prosseguir. Espírito Santo, derrama uma unção de força, uma unção de fortalecimento. Meu Deus, eu te peço, Pai, repreenda todo mal e que eles venham ser fortalecidos na tua graça, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Querido, que Deus possa abençoar. Dá um like no canal, se inscreva nesse vídeo em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aí de segunda a sexta-feira trazendo meditação para os irmãos na palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar.